Olá, nós somos os professores Tereza Cristina, Edson Freitas. Fabiana Queiroga. Nós somos pós-graduandos pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGE, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, no curso de Mestrado em Ensino. Nosso objetivo, através desse espaço de discussão, é compartilhar com vocês nossas impressões acerca de uma obra bibliográfica relevante quanto aos gêneros textuais e sua relação com o ensino, no sentido de refletir sobre as concepções que envolvem língua, texto, gênero textual, tecnologia e ensino no processo educacional, propondo discussões que ampliam a visão desses elementos. Essas discussões foram abordadas também na disciplina Gêneros Textuais, Multimodalidade e Ensino, ministrada pela professora Maria Zenaide no PPGE. Nesse contexto, nós selecionamos a obra Língua, Texto e Ensino, Outra Escola Possível, da autora Irandé Antunes, uma publicação de 2009, em que ela traz de uma forma revisitada um conjunto de textos apresentados em congressos e seminários de linguística aplicada e também publicados em anais e revistas, almejando uma escrita mais pedagógica e acessível, principalmente a professores do ensino fundamental e médio e alunos de graduação. Nesse livro, Irandé questiona a tradicionalidade e ineficácia do ensino de línguas, que muitas vezes está limitado ao estudo das categorias gramaticais, estabelecendo assim uma relação tão destoante entre teoria e prática. Ela traz um exemplo de uma professora que, ao voltar de um afastamento de 10 anos, encontra na escola a mesma programação de ensino e as mesmas dificuldades de aprendizagem pelos alunos, o que a faz questionar qual ou quais lacunas existentes entre os avanços teóricos das ciências da linguagem, as orientações curriculares oficiais que regem a escola e o contexto educacional, ou seja, o dia a dia de sala de aula. Segundo a autora, para que haja uma intervenção mais significativa da escola, é necessária a compreensão de vários princípios teóricos e metodológicos da linguística, sob uma perspectiva diferente, que ela chama de novos olhares, para que se possa pensar efetivamente em letramento, ampliação das competências. Afinal, a língua deve permitir ao indivíduo atuar na sociedade por meio da interação e não apenas codificar e armazenar informações classificatórias. Então, nesse livro, existem 14 capítulos, o livro é disposto em 14 capítulos, e esses 14 capítulos eles são divididos em 3 partes. A primeira parte, em cada uma dessas partes, ela vai tratar um dos princípios, né, um dos aspectos sob um novo olhar. Então, a língua sob um novo olhar, o texto sob um novo olhar e o ensino sob um novo olhar. Então, a primeira parte, que é intitulada A Língua sob Novos Olhares, ela é composta de 2 capítulos, capítulo 1 e 2. E nesses 2 capítulos, a autora vai dispor a língua numa relação existente, né, entre o indivíduo e sua cultura, bem como a construção e o exercício, né, da cidadania do sujeito. Ou seja, através desses capítulos, na discussão desses capítulos, ela vai trazer uma relação indissociável que existe entre língua, cultura, identidade, povo. E baseado nessa perspectiva de língua discursiva, que é centrada no uso por meio da interação, né, da interação social, que a língua deve ser concebida. Essa é a defesa da autora durante a escrita dos capítulos e do livro inteiro. A língua, a gente sabe que tem esse caráter político, histórico, social, cultural. Só que Irandé vai dizer no livro que ela ainda não está sendo abordada pela escola de forma efetiva, com essa possibilidade de formação, de atuação do sujeito de forma consciente, de forma crítica, participativa, cidadã. Então, a principal crítica da autora reside no fato de que a língua ainda é tratada atualmente como abstrata, sem contexto, sem propósito comunicativo. E pensando nisso, ela vai pontuar na página 35, né, no segundo capítulo, que existem algumas concepções de língua que precisam ser vistas porque elas poderiam favorecer um ensino mais voltado a essa formação da cidadania, que é o foco do segundo capítulo. Então, essas concepções seriam
Entender a língua como uma atividade funcional, né? Ou seja, a língua é prática social, ela serve em determinados contextos, ela tem uma função. A língua ainda como reflexo social, histórico, cultural, né? Ou seja, a língua, ela, não apenas na construção, ela passa por esse processo social, histórico e cultural, mas também no seu uso. A língua ainda como algo móvel, motivado, não aleatório, né? Ela serve a determinados interesses, então ela é motivada, ela não é imparcial. E ainda a língua como, ao passo que ela é atuação social, então ela ocorre por meio de textos, sejam eles orais, escritos, visuais. Então, Antunes vai dizer que, dentro dessa perspectiva, a escola ela tem um papel decisivo na construção de uma sociedade consciente, tanto dos seus deveres como dos seus direitos. Uma sociedade que seja crítica, que seja analítica, e para que isso seja possível, cabe aos professores, né, ou caberia aos professores, compreender essas concepções, compreender esse contexto e estimular nos alunos o desenvolvimento de senso crítico, reflexivo, que os alunos se tornem pesquisadores, né, que eles possam entender que a língua ela é representatividade e que por muitas vezes quando nós não compreendemos isso, nós agimos passivamente, ou podemos agir passivamente, diante de algo que tanto pode nos incluir, como também pode nos excluir desse processo, por meio da própria linguagem. Bom, a segunda parte do livro, intitulada por Irandé como O Texto sob Novos Olhares, é composta pelos capítulos de 3 a 9. Nesses capítulos, Irandé tece considerações especiais aos aspectos da linguística textual, ressalta as características dos gêneros textuais e como isso impacta no ensino de línguas. Enfatiza que a linguagem é interação e, como interação, ela só acontece por meio de textos, sejam verbais, visuais ou escritos. Partindo desse pressuposto, Irandé afirma que se faz urgente e necessário fugir de métodos descontextualizados para dar espaço à dimensão discursiva da linguagem, ou seja, ao trabalho com os diferentes gêneros textuais que se apresentam como ferramenta para o professor e para o aluno como uma oportunidade de desenvolver habilidades leituras e escritoras, a partir do contato com a diversidade de textos que circulam socialmente, ampliando seu conhecimento de mundo. A autora não nega a importância do ensino de gramática, ao contrário, ela ressalta que o ensino por meio dos gêneros textuais valoriza a gramática na sua funcionalidade, explorando as características peculiares de cada gênero. Ainda nessa segunda parte, a autora analisa os elementos linguísticos de um texto e sua função. Apresenta o conceito de intencionalidade e aceitabilidade. Destaca a importância da atividade verbal que se efetiva por meio de textos de forma coerente e coesa. Defende ainda que é mito afirmar que basta que o texto se comunique, pois é responsabilidade do professor orientar seus alunos a identificar as artimanhas presentes nos mais variados textos que circulam na sociedade todos os dias, como, por exemplo, nos informes publicitários. Irandé aponta questões relacionadas à informatividade e à importância em apresentar algo novo que chame a atenção do leitor ou do ouvinte. Para finalizar essa segunda parte, Irandé conceitualiza e ressalta a importância da intertextualidade que favorece ao aluno a ampliação de repertórios. Na terceira parte, intitulada O Ensino sob Novos Olhares, dos capítulos 10 ao 14, Antunes cita a aplicação dos conteúdos linguísticos nas salas de aula e o modo como isso ocorre. Ela mostra um exercício de avaliação aplicado e seus resultados. Por meio dos resultados obtidos, destaca-se que as dificuldades apresentadas referem-se aos aspectos ortográficos e de pontuação. Além disso, ela afirma que os professores se sentem fracassados
pelos alunos terem passado 11 anos na escola e pouco evoluíram nos estudos de língua. Irandé ressalta que debater acerca do novo olhar sobre o ensino de línguas implica em proporcionar um ensino interativo da língua e não excluir a gramática da escola. Além disso, Irandé debate sobre o ensino e a avaliação e ensino. Discute que o processo de avaliação reveste-se de grande importância. É a partir dele que o professor e aluno aprimoram seu trabalho. A autora enfatiza que para melhor avaliar no ensino de língua, faz-se necessário compreender o conceito de língua, como esta funciona e qual a sua finalidade. Para finalizar, Irandé resume as ideias apresentadas ao longo do livro, reforçando o poder que a linguagem tem para transformar um contexto, de nele agir, de deixarmos de ser meros objetos, bem como afirma que as escolas têm valorizado mais as funções comunicativas e a diversidade dos contextos culturais. O que é incrível, Fabiana e Edson, é como os textos selecionados por essa obra são extremamente importantes para nós professores, para os alunos de letras, de pedagogia, enfim, todos aqueles que estão intimamente ligados com as questões linguísticas. É uma obra que nos faz refletir, né, aprofundar o estudo sobre o ensino de línguas de uma forma contextualizada. Justamente a proposta dela em juntar esses textos foi tornar mais acessível, mais pedagógico, né, para que tivesse um acesso maior. E em várias partes do texto ela promove esse diálogo com os leitores, né, trazendo uma orientação de forma clara, concisa, acerca da abordagem dessas três dimensões, né, língua, cidadania e texto. Além disso, a obra traz sugestões práticas para o trabalho com a língua em sala de aula, a partir da concepção dialógica de linguagem. Então é isso, a gente indica a leitura, nós fizemos essa vídeo-resenha com a proposta de ampliar essas discussões, trazer essas discussões para vocês conhecerem. E se vocês gostarem, leiam. Língua, Texto e Ensino, Irandé.